Que a paz de Deus esteja com você neste momento. Olha, antes da gente começar, vamos fazer uma coisa juntos, só pra gente se centrar um pouco? Onde você estiver, respire bem fundo. Segure só um pouquinho e agora solte o ar devagar. Isso. Mais uma vez. Sinta a presença. Pronto. Agora sim, estamos aqui com o coração pronto para ouvir. Sabe, existe uma pergunta que mora no silêncio do coração de muita gente. Uma pergunta que a gente faz baixinho, com aquele desejo sincero de acertar o caminho. E a pergunta é essa: como eu sei se aquilo que eu deixo entrar na minha vida, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu penso, se tudo isso está de acordo com a vontade de Deus? E é aí que a palavra de Deus vem como uma luz, nos dando uma base muito poderosa. E olha que interessante, a Bíblia não fala do nosso corpo como uma prisão ou um campo de batalha. Não. A palavra diz que o nosso corpo é um santuário, um lugar sagrado. E por isso, o que a gente permite que entre nesse lugar, isso importa. Importa muito. É muito importante entender isso. A orientação que Deus nos dá não é uma lista de pode e não pode para nos prender. De jeito nenhum. É, na verdade, a sabedoria de um pai que nos criou e que sabe, lá no fundo, o que de verdade nos ajuda a crescer, a florescer e o que, por outro lado, vai nos destruindo, sabe? Aos pouquinhos, em silêncio. E então a gente chega num versículo, que é um dos mais libertadores e, ao mesmo tempo, um dos mais desafiadores de toda a Escritura. É o apóstolo Paulo quem diz. E veja bem, ele não diz que, então tanto faz o que você faz. Não, não é isso. Ele faz algo muito mais profundo. Ele muda a pergunta que a gente deveria estar fazendo. O que esse versículo faz é que ele tira o nosso foco do lugar comum. Ele muda completamente a nossa maneira de tomar decisões. É um convite, sabe? Um convite para a gente parar de pensar só nos limites e começar a pensar no propósito. Dá uma olhada nisso aqui com atenção. De um lado, a gente tem a pergunta errada, né? Aquela que fica procurando a fronteira, o limite, será que eu posso ir até aqui? Do outro lado, a gente tem a pergunta certa. Ela não quer saber do limite, ela quer saber do propósito. A pergunta muda para: isso convém para mim? Isso me edifica? Isso me aproxima de Deus? Percebe a diferença? Essa mudança de foco, ela transforma tudo. E aí vem o critério final. O filtro de ouro para a nossa vida. E, por favor, não pense que isso é só uma frase bonita, uma frase religiosa para decorar. Não. Isso é uma ferramenta prática para o dia a dia. A pergunta é: eu consigo fazer isso que eu estou fazendo para a glória de Deus com a consciência tranquila? Se a resposta for um sim, claro, que vem do coração, então aí existe liberdade. Mas, se a resposta vier com uma hesitação, uma dúvida, isso é um sinal. Um sinal muito valioso para a gente parar e prestar atenção. Ok, então, mas como é que a gente traz isso para a nossa rotina, para o dia a dia? Vamos pensar juntos em 5 perguntas. Pense nelas não como um tribunal que está ali para julgar e condenar. Pense nelas como uma lanterna, uma luz que a gente pode usar para iluminar o caminho e as nossas escolhas. Vamos passar por elas uma por uma, com calma. Respire fundo e pense comigo. Primeira, isso que eu estou fazendo tem controle sobre mim ou sou eu quem controlo isso? Segunda pergunta, o efeito disso na minha caminhada espiritual me aproxima de Deus ou me afasta dele? Cria uma distância? Terceira, eu me sentiria à vontade fazendo exatamente isso se eu tivesse a plena consciência de que Deus está aqui, me vendo agora? Quarta, depois que eu faço isso, como eu me sinto? Mais forte, edificado ou mais fraco, desgastado? E a quinta, que amarra tudo. Isso pode, de alguma forma, glorificar a Deus? Entende? São perguntas que trazem a responsabilidade para dentro de nós. Porque a verdadeira liberdade, a liberdade que Cristo nos dá, ela não é a ausência de qualquer limite. Não é fazer o que der na telha. É, na verdade, a presença de uma direção, de um caminho claro. Pensa assim, a gente não precisa de uma cerca alta quando a gente sabe exatamente para onde está indo, não é mesmo? E esse caminho, ele é guiado pelo próprio Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos tirou de uma prisão para nos colocar em outra, talvez, com as paredes mais bonitinhas. Não. Ele nos libertou para a liberdade de verdade. A liberdade de poder olhar para a vida, para as escolhas e ter a sabedoria para escolher aquilo que nos constrói, aquilo que serve ao propósito maior de Deus para nós. E agora, eu gostaria de convidar você para um momento de oração.
Onde você estiver, se for possível, se você se sentir confortável, feche os seus olhos por um instante. E traga agora na sua mente e no seu coração aquela área da sua vida, aquela situação específica, onde você sente que precisa de mais luz, de mais clareza, de mais força. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos diante de Ti agora com o coração aberto e pedimos, acima de tudo, por discernimento, aquela sabedoria que vem do alto para iluminar a nossa vida. Nos dê, Senhor, sensibilidade para perceber o que nos constrói e o que nos destrói, o que nos aproxima de Ti e o que cava um abismo entre nós e o Senhor. Nós pedimos, Pai, pela renovação da nossa mente. Transforma os nossos desejos. Que aqueles hábitos que a gente sabe que não nos fazem bem, que eles percam a força, percam o poder de nos atrair. Nós pedimos por uma transformação que começa por dentro, pela Tua força que age em nós. E nós entregamos o nosso corpo a Ti, Senhor. Este santuário que o Senhor mesmo nos deu de presente. Ajuda-nos a cuidar dele com carinho, com gratidão, não por vaidade, Pai, mas por reconhecer o imenso valor da Tua criação que vive em nós. E Pai, naquelas áreas de confusão, onde a linha entre o certo e o errado parece tão fina, nós clamamos por clareza. Traz de volta ao nosso ponto de referência, a nossa bússola, para a Tua palavra, para que a gente sempre saiba onde está o nosso norte. Que cada escolha nossa, Senhor, a partir deste momento, possa ser uma pequena expressão do nosso grande amor por Ti. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. E antes de terminarmos, é muito importante guardar uma coisa no coração. Deus não está esperando a gente ser perfeito para nos amar. Essa nossa conversa, ela não é sobre perfeição, é sobre direção. E a direção a gente sabe, né? É algo que a gente vai ajustando, um passinho de cada vez durante a caminhada. O corpo que você tem, esse corpo com toda a história que ele carrega, ele é o santuário do Espírito Santo. Não amanhã, não quando você achar que está perfeito. Ele é santuário agora, hoje, do jeitinho que está. Então que a gente possa cuidar dele, não por medo do castigo, mas por um profundo amor e uma imensa gratidão por aquele que nos criou. Olha, e se essa mensagem de alguma forma tocou o seu coração, se trouxe um pouco de luz para a sua jornada, eu quero deixar um convite. Se inscreva aqui no nosso canal, O Caminho Celestial. Assim, você vai poder receber mais reflexões, mais orações como esta, para a gente continuar se fortalecendo juntos. E para encerrar, que a paz de Deus, aquela paz que a nossa mente nem consegue entender direito, que ela guarde o seu coração e os seus pensamentos. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e ilumine cada passo do seu caminho.